Oi, gente. Então, estamos ao vivo aqui para a gente poder ter a nossa conversa sobre educação. Vamos ver se a conexão tá bacana, as pessoas vão entrando. Vou esperar um pouquinho. Oi, gente. O pessoal tá entrando aí. Entrei um pouquinho antes para poder ver a conexão. Obrigada aí, Santo Agostinho, Gi, Salomão, Vila Verde. Ô, gente, dá um joinha para ver se o áudio tá legal, por favor. Vê se tá dando para escutar direitinho. E daqui a pouco eu já vou chamar a Dani para a gente começar a conversar, porque é muito assunto. Dani, beleza. Então o áudio está legal, gente? Responde aí para mim. Obrigada. Então, ótimo. Daqui a pouco, quando a Dani entrar aqui, eu já vou chamá-la para a gente poder conversar, porque é muito assunto para uma hora. Na verdade, aí, ó. Dani, você tá entrando aí, pode me chamar para a gente poder já começar a conversar, porque a gente vai falar de escola enquanto negócio, das questões legais, questões empresariais e questões educacionais. Ou seja, é muito assunto para a gente poder. Aqui, ó, já estou chamando ela aqui, ó. A gente já começa a falar sobre essa conversa necessária sobre volta às aulas. E a Dani está entrando. Ei, Dani, Ei, Ju, tá joia? Tá me ouvindo direitinho aí? maravilha. Acho que tá todo mundo também. Quem tiver, dá um oizinho. E É, aperta o coração do lado, que a gente adora corações. nós gostamos mesmo, né, Ju? Obrigada, Cíntia. Cão Romeu, obrigada, gente. Então, assim, a gente vai. Obrigada, Joana, entrando, bacana. A gente vai começar a falar, porque, como eu estou falando agora, né, Dani, é muito assunto, e muito assunto interessante, muito assunto necessário para uma hora de conversa. Né? Então, vai ser uma conversa super dinâmica. A Dani já tem super experiência nesse assunto, ela vai se apresentar. Eu sou advogada, sou mestre em Direito e Instituições Políticas, eu sou advogada de empresa. E a gente vai falar da escola enquanto empresa também, que é um dos aspectos aí que pouca gente está falando, apesar de ter um fim social importantíssimo, né, a questão da educação, mas ela é um negócio também, a gente está falando de escola particular. Né? Então, esse é um dos temas aí que também são importantes aí para a gente poder ficar discutindo essa questão dessa suspensão das atividades presenciais aí. Então, Dani, fala um pouquinho de você para se apresentar e a gente já começa a bater papo. Tá joia, Ju. Bom, eu sou a Dani, sou coordenadora educacional há um tempinho, professora há mais de 20 anos. Então, a gente trabalha aí nessa área da educação, especialista em neurociências, em bioética, né? Então, essas relações humanas é que nos preocupam muito, né? 90 dias de escolas fechadas e as relações, como é que elas ficam, como é que fica a questão das conexões humanas, né? E eu até brinquei mais cedo com a Ju a questão, né? Nós vamos discutir rótulos ou nós vamos discutir a essência, né? Isso Que é é super muito importante. Desculpa. nada. É isso que é gostoso, né? Esse bate-bola. É super importante a gente perceber todo o contexto, né? Que os meninos estão sofrendo, tanto criança quanto adolescente, os pais estão sofrendo, né? Enquanto também empresários, enquanto pais, enquanto funcionários, sem saber por onde que isso vai, como que isso está desenrolando? Quais são os prejuízos que isso causa para a gente, né, Ju? Fala aí para Isso aí. nós. E é importante que a gente falou mais cedo, gente, a gente não tem que ter medo de falar questão política. E lembrando que questão política não é pró ou contra algum partido, ou presidente, ou prefeito, ou governador, não se trata disso. Mas toda conversa desse assunto é uma conversa política e é necessária. Tá? Então a gente tem que se manifestar sim, a gente tem que ter opiniões, ainda que divergentes, que é super importante, mas vão ter uma sensibilidade de aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui de bater o papo, de temas tão relevantes com relação à educação, e vamos entender, assim, com sensibilidade, o que a gente precisa ter o cuidado de falar, ter o cuidado de escutar, respeitar a opinião do outro, porque a gente está falando de um assunto que interessa a todo mundo. Né? Então, vamos começar já esse bate-papo, ô Dani. Eu acho que a gente pode começar falando da questão que aí a gente vai mesclando, tá, gente? A gente vai falar educação, coloca o direito no meio, coloca a parte empresarial no meio, para a gente poder linkar todos os pontos que a gente quer falar aqui.
Então, acho que a gente pode começar a falar da questão de qualidade e quantidade com relação à educação, Dani. O que você acha? Isso é importantíssimo, né? Porque tem aí a questão, eu não vou entrar em leis, que você sabe muito mais que eu, quem sou eu, da redução da carga horária de 1.000 para 800 horas e a questão da educação infantil, que a carga horária diminui para 480. A questão da hora, ela é um número para a gente poder seguir a uma quantidade mínima, mas a gente tem que pensar muito na qualidade dessas horas, né? Infelizmente, às vezes a gente percebe que o menino fica horas e horas sentado na frente de um computador e aí eu ponho um ponto de interrogação desse tamanho. Será que ele está aprendendo? Será que realmente aquela quantidade de hora ela é satisfatória? Né? No momento atual, a gente tem que pensar muito nas questões socioemocionais, tem que pensar muito nessa questão da empatia e trabalhar essas habilidades que nós adultos, teoricamente, temos para dar suporte em casa. Eu estava até ouvindo outras lives outro dia, percebendo os pais se desdobrando para virarem professores. Eles não têm que virarem professores, eles são pais. Eles têm que dar esse apoio socioemocional que o filho tanto necessita. A criança... É o apoio também da criança, com o pai com relação à criança, a relação família-escola, né, que também, os donos da escola que também estão muito envolvidos, né, nessa situação, principalmente as escolas pequenas, que têm uma relação pessoal muito mais próxima, né, com relação aos pais, às demandas dos pais, eles são muito mais acessíveis, né? E aí, já, só te interrompendo, que a gente já vai lembrando as coisas e vai falando, com relação à carga horária, é uma questão aí, falando um pouquinho do aspecto jurídico, é importante a gente esclarecer que a gente tem um contrato, então, em princípio, né, a gente teria um contrato de prestação de serviço, que ele é anual, isso é importante a gente lembrar, né, porque em meio a essa questão de carga horária, então vai diminuir a carga horária, vai diminuir a prestação de serviço, o valor que eu estou pagando, questão das mensalidades, que é uma questão muito né, polêmica, né? Nossa, pra caramba, mas voltando só nessa questão das horas, a orientação que tem que se ter, em princípio, você programou o seu calendário escolar para 800 horas, ou seja, o pai contratou uma prestação de serviço anual por 800 aulas. Se a escola diminuir essa carga horária, e lembrando que isso não é obrigatório, é uma faculdade, se ela perceber que não vai conseguir cumprir, e isso é só para educação infantil, né, Dani? A redução da carga horária. Então, se a escola infantil não conseguiu ajustar o seu calendário para fazer essa diminuição, ela vai continuar prestando serviço das 800 horas, o pagamento, ou seja, a prestação de serviço é a mesma, ou seja, o pai tem a obrigação de pagar da mesma forma, sem nenhuma redução na questão da anuidade. A gente fala mensalidade porque é uma praxe do mercado a gente dividir por mês, né? Mas é uma anuidade que eles pagam, inclusive, de educação infantil. Então, só para fechar essa questão de carga horária, a orientação é o seguinte: você contratou um serviço para 800 horas aulas, então você está pagando por isso. Se houver uma redução de carga horária, é natural que haja uma redução, sim, do valor das mensalidades. Mas a escola tem a liberdade de adequar o seu calendário e efetivamente prestar toda a matéria, toda a questão pedagógica nesse período todo. Tá? Então, primeiro, é obrigação dos pais, sim, pagar mensalidade anual. E aí a gente pode ficar falando de caso fortuito, aí tem muita coisa para falar, a gente vai falando no decorrer da live, mas com relação à prestação de serviço, é essa a questão. Você contratou um período, a escola ainda tem oportunidade, porque o ano não acabou, né, gente? A gente ainda tem um semestre aí, pode avançar para janeiro, então a escola ainda tem condição de cumprir a carga horária contratada, sim. Se não conseguir cumprir, aí é natural que haja uma redução do valor da anuidade. Mas voltando assim, uma questão mais educacional, né, Dani? Me falei. Não, sem problema. A questão muito é porque muitos pais, às vezes, Ju, ficam aí preocupados com essa carga horária, se vai cumprir essa carga horária. Por isso que a gente começou até a conversar sobre a questão da qualidade, né? Eu acho que o serviço hoje ele tem que ser diferenciado. O mundo literalmente está mudado. Os filhos em casa são filhos, não são alunos. Né? E eu mesma, sendo professora e tudo, em casa é diferente com o filho. Né? Eu não consigo ser professora dele, eu sou mãe dele. Então é muito complexa toda a situação e a gente tem que entender principalmente qual o suporte emocional que eu vou dar para essa criança hoje, para esse adolescente hoje, que está obrigado a ficar em casa,
e sem entender porque às vezes o pai está em casa. E a criança, ela olha assim, se meu pai está em casa, significa que ele pode brincar comigo. Mas, na verdade, ele está trabalhando remotamente, né? Então, a importância dessa educação infantil, ela é, assim, fundante para que possa, inclusive, os pais voltarem a trabalharem de maneira adequada também. Quando dá um... Dani, pode falar. fica animado para falar. Sem Essa problema. questão do suporte que você está falando dos pais e tal, e aí você citou a educação infantil, a gente tem que lembrar que a educação infantil, ela tem um programa, não é um lugar que você deixa seus filhos para trabalhar, né? Então, tem esse aspecto que os pais vão voltar cada vez mais a trabalhar fora, então vão precisar voltar com as crianças para a aula. Tem a questão também deles estarem em home office e também precisar do computador, de uma questão mais silenciosa, não poder dar assistência total para a criança. E aí é importante, assim, então a escola ela tem um programa, ela tem um cronograma a ser cumprido e ela não é um depósito. Estou falando isso da educação infantil, né? Que a gente está falando agora dos pequenininhos. Então, muita gente está falando assim, não, meu filho eu vou tirar meu menino aqui agora, esse ano da escola, e só vou chegar mais para frente, né? E aí a gente estava até comentando mais cedo, ainda antes de começar a live, os meninos, por exemplo, do segundo período, né, que estão numa idade ali de transição, de ir para o colégio maior, né, que é a escola que não tiver, a gente tem que lembrar que esses meninos, eles precisam terminar, sim, um segundo período. Então, não tem isso de eu vou tirar meu filho e ano que vem eu já passo ele para o colegião ou passo ele para o primeiro ano do fundamental. Então, essa prestação de serviço vai ter que acontecer. Lógico, para essas crianças em especial, mas para todas as crianças pequenininhas também, porque o desenvolvimento, aí você tem mais propriedade para falar do que eu, o desenvolvimento da educação ligada também à participação, a brincar, a experiência, né? Não é só ficar lá, não é só não estar ou estar na escola. Tem todo o processo educacional aí, né, Dani? A criança na escola tem a questão do psicomotor, que é fundamental para ela aprender, por exemplo, a escrever e a questão da caligrafia. Então, realmente, a educação infantil, primeiro, para mim, ela é o alicerce para toda a construção de uma casa. Eu falo que o ensino médio é o telhado que acabou de ficar pronto. Então, se eu não tenho um bom alicerce, eu não vou ter uma boa casa. Então, quando eu coloco meu filho numa educação infantil e ele vai continuar no fundamental e no médio, eu tenho que ter um diálogo e uma parceria com a escola que eu estou contratando. Quando você comentou aí, Ju, que das escolas menores em relação aos pais, é muito importante ter exatamente essa escuta, essa acolhida, porque é um momento em que nós fomos todos pegos de surpresa, ninguém estava preparado para isso. As escolas são contratadas, sim, para prestar um serviço presencial, porém, nesse momento, somos impedidos de prestar esse serviço presencial. Mas, enquanto coordenador, enquanto professor, todos estão se desdobrando para levar qualidade de ensino, né? Porque uma coisa é uma escola em EAD, ensino educacional à distância, outra coisa é a aula remota, que nós todos tivemos que aprender, da noite para o dia, a trabalhar com a tecnologia e com a ferramenta digital. Então, existe um custo também dessa escola que não estava previsto no ano passado no orçamento da escola. Essas plataformas, para terem uma adequação, para ter um suporte, elas são pagas, elas não são gratuitas. E os professores tiveram que fazer formação assim, né? Express. Então, existe... que você está colocando, e tem até um comentário aí, eu não consegui ver de quem que é, mas com relação a isso, a gente não pagou por aula remota e está tendo aula remota, né? A gente pagou por aula presencial, Sim. Então eu tenho que ter essa obrigação presencial. Gente, a gente tem que lembrar que a pandemia ela foi para todo mundo, ela não foi só para os pais, né? A escola não está fechada presencialmente porque ela quer. Então, se há que argumentar que houve um caso fortuito, né, que é o que está sendo mais aventado aí, foi para os dois lados. Então, vamos ter... Não é que você não contratou. A escola não pode te prestar aula presencial, mesmo se ela quiser. Então, esse argumento, ele não se sustenta numa demanda judicial, né, que todo mundo quer evitar a qualquer custo, porque não é bom para ninguém. Mas é importante deixar claro, sobre o aspecto técnico,
que não contratou aula presencial e nem a escola quer não ter sido privada de dar aula presencial. Ela quer que a escola reabra e que a gente tenha aula, e é isso que todo mundo quer. Até Então, isso por... aumenta muito prazo para poder pedir ou uma rescisão ou um desconto porque eu não contratei esse tipo de aula. Não é esse caminho. Até porque a escola necessita de conexão, a escola necessita desse contato, né? As relações elas têm que acontecer, porque eu vivo comentando o seguinte: ninguém nasce empático. É uma habilidade que se adquire e uma habilidade que se é construída. Eu aqui desse lado e você desse lado, se você começa a falar alguma coisa que não me interessa, é muito simples. Eu fecho você, como diz, né? E pronto. É. No mundo, digamos, de presença, de contato, eu tenho que estabelecer relações, eu tenho que discutir essas relações para que eu consiga, inclusive, conviver com ele, com essa pessoa depois. Então, é fundamental a gente repensar de como que essa nova escola será reinventada, né? A gente sabe que tem os protocolos todos de segurança necessários, questão de álcool, questão de máscara, distanciamento de carteira, uma série de fatores que são importantes, mas que também eu tenho que pesar e rever tudo isso, que eu preciso desse convívio, né? 90 dias que a gente já está sem esse convívio das crianças, eu vou ter um prejuízo isso lá no futuro. E não é um prejuízo cognitivo, que o cognitivo, esses meninos têm tudo literalmente na ponta do dedo. É um prejuízo socioemocional, é um prejuízo de construção de relações que nós estamos perdendo, né? Então, assim, igual tem muitas escolas, super legal que fizeram aí a festa junina drive-thru, né, Ju? Você tem uma experiência bacana sobre isso. Quantos dos meninos querem estar na escola, né? A saudade. Quantos memes a gente viu aí assim, eu quero minha professora, minha mãe não sabe dar aula para mim. Porque existe essa relação. Porque você falou até numa outra live, numa outra oportunidade, a escola ela é presença também, né? E eu não estou falando nada de aspecto da sua área técnica, não, mas é muito mais do que só dar o conteúdo. E a gente estava falando até essa questão da forma com relação ao conteúdo, né? Porque às vezes os professores estão dando uma aula bonita, né? Com várias tecnologias, enfim, com recursos. Com PowerPoint, assim, com recursos, com música. Vídeo e não sei o quê. E isso prende aí, lógico, mais das crianças maiores, né? Que elas conseguem ficar mais tempo assistindo aula, mas isso prende muito mais e às vezes os pais ficam mais satisfeitos com uma aula espetáculo do que propriamente com o conteúdo, né? E aí como é que você questiona também? Não, mas meu filho não está tendo qualidade na aula, então eu quero rescindir meu contrato. Se você, na verdade, está querendo ver uma aula espetacular, uma aula showman, show, né? Que é o que você falou, os professores estão tendo que se reinventar para poder conseguir dar uma aula e fazer as crianças ficarem na frente ou no celular, porque não é todo mundo que está com um computador com uma tela maravilhosa. E está ali restrito, naquele quadradinho, e criança não consegue ficar muito tempo parado, vendo ali aquele conteúdo, e precisa de dinâmica. E a sala de aula causa isso, né, Dani? Não é só você ficar ali com o professor, é aquele olhar, aquela brincadeira, isso tudo também contribui para a educação, né? Eu já estou falando da sua área. Não, porque eu sei que você assistiu, que você gostou bastante. É o momento até do adolescente, ele gosta de estar em grupo, então ele vai se identificar, ele vai conversar mais, muitas vezes, com o professor do que com a própria família, o próprio pai, né? Às vezes a mãe me liga e fala, Dan, está acontecendo tal coisa, né? Me ajuda aí. E outra coisa que nós estamos vendo, Ju, hoje até a gente recebeu, estão matando aula, né? Fecha a câmera, fecha o microfone e não estão ali. É uma angústia muito grande para o professor. Eu tenho acompanhado as aulas online da minha equipe e muitas vezes o professor fala, e aí, como é que é? E aqui é silêncio na sala, porque você não tem essa interação, né? Então, é complicado demais tudo isso e se reinventar o tempo inteiro. E muitas vezes querem realmente aquele show de aula, mas o que será que realmente o menino aprendeu? O que será que realmente aquilo ficou de importante para ele? Né? A educação ela vai muito além
desses conteúdos, ela vai muito além dessa interação, ela é vivência, né? E essa questão dessa empatia, dessa resiliência, a gente tem que lembrar que a gente tem uma base nacional comum curricular, que esse ano era o ano de consolidar a base. Nós estamos consolidando a socioemocional, que é exatamente a questão da autogestão, da abertura ao novo. Olha que interessante, né? O engajamento com o outro, essa resiliência que é emocional, no sentido, eu consigo me frustrar, né? Será que vai dar certo? E a questão da amabilidade. Então, é um contexto onde a gente tem que ter realmente uma esperança no olhar, porque senão a gente desiste, viu, Ju? Fácil, Tem até um fácil. comentário aqui, Dani, nesse sentido aqui, ó. Na verdade, o comentário do Fred. Na verdade, os professores se tornaram alunos com essa nova tecnologia. Difícil para todos, eu sei que estamos vendo isso com o nosso filho. Então, isso os pais começaram até no sentido de ser obrigados a participar mais. E é o que você falou, fazer às vezes professor, mas eu não sou professor, então a escola não está tendo qualidade na prestação de serviço. E aí desencadeia um monte de coisa aí, né? Estou vendo até aqui, ó, outra pergunta aqui. É possível falar qual seria a data limite para retorno das aulas presenciais para considerar que as escolas do ensino infantil consigam cumprir a carga horária mínima ainda este ano? Quem pergunta é Vivi Brigolini. Deixa eu te explicar a questão sobre o meu aspecto. Ainda não é oficial, mas a gente pode falar assim que nos bastidores a previsão é para voltar em mês de julho, princípio de agosto. Tá? Então, assim, aquietem seu coração, porque a data é essa, a gente não pode afirmar porque não é oficial, mas existe essa previsão de voltar no aspecto, tá? Entre finalzinho de julho e princípio de agosto. E aí a gente tem que ver que cada escola, você está falando aí de Vivi, você está falando de educação infantil, cada escola organizou o seu calendário de uma maneira, né? Então tem escola que encerra em dezembro, tem escola que encerra em novembro, tem escola que fica até o último de dezembro. Então, cada um conseguiu adequar o seu calendário de uma forma. E é muito particular, a escola tem liberdade para fazer isso dentro do seu calendário. Essa reposição, a gente está falando especificamente de reposição de aula, ela pode se dar sábados, feriados e avançar até janeiro, né? Então não precisa necessariamente terminar, né, Dani? Até dia 14 de janeiro, os sindicatos se acordaram que eles podem avançar o calendário, né? E aí, igual você falou, né? Sábados, recessos, feriados. E eu estava lendo um pouquinho antes, parece que pode colocar carga horária noturna para complementar a questão desse hora-aula, vamos colocar assim. E contraturno também, né? Então, assim, você tem muitas horas disponíveis para serem repostas, né? Então, a gente só vai poder... E as escolas, a todo momento, estão readequando já o seu calendário. Mas como ainda não tem a data final ali, ó, começa dia tal, a gente está trabalhando com essa hipótese. Eu falo a gente porque eu tenho muito cliente que é escolas, né? Então, a gente fica muito envolvido aí com essa... Então, a reorganização do calendário está sendo considerando voltar voltar em agosto. Se voltar antes, melhor. Se voltar em agosto, já foi. A grande maioria das escolas já refizeram o calendário para poder utilizar o sábado, utilizar contraturno, utilizar eventualmente, né? Lógico que, na medida do possível, horário noturno. E entrando para dezembro, que muitos encerravam no princípio de dezembro, e até janeiro. Então, você vai ter que verificar com a escola do seu filho como que ele está reorganizando o calendário. Mas só vai poder bater o martelo efetivamente quando reabrir, porque aí a gente tem datas para tudo. Mas a reorganização já está sendo feita na grande maioria das escolas. Essa reorganização, Vivi, ela tem inclusive uma seguinte questão. Antes, as aulas virtuais, elas não eram consideradas como dias letivos, né? E hoje, não sei se é decreto, ou Ju, no seu termo jurídico correto, elas estão sendo contabilizadas como essas aulas, inclusive com sábados letivos. Então, já existe uma reposição. A gente tem trabalhado com um calendário que, caso não volte, a gente consegue acompanhar. Caso volte, já está pronto esse calendário. Como a Ju bem comentou, depende de cada escola. A escola tem autonomia para poder montar esse seu calendário e oferecer da melhor maneira possível para seus alunos e parceiros. Agora, o fundamental é essa parceria família e escola.
Não adianta vocês, né, nós pais, falarmos A e a escola, às vezes meu filho está, fala Z. Isso não vai dar certo, né? Então nós temos que ter a mesma fala, o mesmo olhar, tendo como foco principal o aluno ou o filho, né? A alegria dele tem que ser fundante. E como a Alessandra comentou aí, eu também acredito que não é hora de ser conteudistas. É hora da gente pegar o que é essencial para a próxima série. O que realmente aquilo é importante, né? E trabalhar muito essa questão psicológica dos meninos, porque tá complicado para todo mundo, para eles mais ainda. Eles não têm maturidade para poder entender o que é certo, por que eu não posso sair, por que eu não posso visitar, né? Por que eu não posso ir para a festa junina, né? Mesmo pescaria, boca do palhaço, né? Eles não conseguem entender. Então, eu achei interessante esse final de semana, eu vi que pessoas fazendo festa junina em casa para os próprios filhos mesmo, né? A boca do palhaço, uma forma de estar resgatando, que é uma tradição, né? Bem mineira, uai, e tentar trazer essa conexão. Existe uma carência muito grande de todos nós. Eu acho que é o momento da gente olhar o que é importante. Conteúdo é importante? Eu me pergunto. Eu acho importante... E está ligado à empatia que você falou, né? Então a gente tem que ter empatia com... Vamos lembrar, né, gente, que empatia é se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, os pais têm que se colocar no lugar dos alunos, todas essas dificuldades, essas fragilidades que eles têm. Os pais têm que se colocar no lugar dos professores, no lugar dos donos das escolas, que estão se revirando também para manter aquele negócio ativo. Os donos da escola também têm que se colocar no lugar dos pais, que muitos perderam emprego, muitos fecharam e ainda estão com suas atividades fechadas, né, em razão da suspensão do alvará de licenciamento. Então, também tem que ter essa empatia da escola, né? Quando eu falo escola, são os donos da escola. Com relação aos pais, tem que ter empatia da escola com os alunos. Então, assim, é todo mundo parar de olhar para o próprio umbigo e ter empatia. Então, olhar a visão do outro e procurar entender, né? Então, muitos pais estavam falando aí, mas a escola não quer negociar, e ponto final. Primeiro, gente, não vamos generalizar, tá? Tem escola de grande porte que nem quis saber dos alunos, foi necessária uma demanda judicial, que a gente sabe. Tem escola de grande porte que deu 80% de desconto. Tem escola pequena, e a grande maioria tem negociado individualmente com cada família, de acordo com o seu núcleo, de acordo com o que aconteceu naquela família, porque pela própria natureza da escola pequena, tem uma proximidade maior, né, com a família, com os pais, e estão vivendo aquilo. Então, a gente precisa ter empatia, que é o que a Dani falou, né? Vamos prestar atenção no conteúdo, mas vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade, porque ninguém queria estar nessa situação, né? Nem professor, nem aluno, nem dono de escola. E esse retorno a gente vai ter que estudar, porque ele vai ser necessário, né? Porque tem muita escola quebrando, porque está havendo rescisão de contrato, e a gente tem que lembrar aí que rescisão de contrato implica em multa, sim, a não ser que não haja nenhum tipo de renegociação, enfim, você se comprometeu por aquele contrato de prestação de serviço, então não é simples rescindir não, porque você tem um encargo ali que vai ter que ser cumprido, né? E rescindir também não é a solução, porque a aula vai voltar agora, e aí como é que você vai lidar com o seu filho? Você vai ter que matricular em outra escola, né? Você vai ter agora eu consigo ensinar de casa. Gente, né? Me ajuda. A gente tem não, e a que gente, né? você sabe, né? Hoje no Brasil não é permitido, né? O homeschool até então. E a questão, se eu tiro meu filho da escola, ele vai ficar um ano sem estudar, tem que se explicar para o conselho tutelar, inclusive, porque é direito, né, e deveres aí de todos, a questão da educação. Aí eu tiro então da escola particular e vou colocar na pública. A pública está mais complicada ainda a situação, né? Dá para recuperar a particular, o ano letivo e o pedagógico? Na particular, a realidade, sim. Na pública, é muito complicado, né? Estão se reinventando também, estão correndo atrás, mas eles ficaram aí 90 dias sem nenhuma
proatividade por falta, muitas vezes, do recurso, pelo fato do aluno não ter à disposição a internet, coisa que dos alunos da escola privada tem essa possibilidade. Então, é assim, mais do que nunca, cada caso é um caso, cada escola é uma escola, muito bem colocado isso, sabe, Ju? E a questão de acalmar, de desacelerar, de perceber, de ganhar o tempo que estamos com a família em casa. Eu vi que teve um comentário aí, né? É, nunca tivemos tanto tempo com a nossa família em casa, realmente. Então é um momento de repensar tudo, tudo tem que ser repensado. A escola, eu acredito muito que depois dessa pandemia, ela vai sofrer uma revolução muito grande, cognitivamente falando, e questão toda de como perceber essa escola. E conteúdo, como diz o outro, quem corre atrás, senta, consegue recuperar. Eu tenho alunos de alto níveis de habilidade, de várias múltiplas competências e múltiplas inteligências. Então, é momento da gente perceber o que isso realmente é e como realmente seremos, né? Os professores estão trabalhando mais do que nunca, isso é com certeza, né? Lembrando que eles ainda têm os afazeres de casa. Então tem que dar aula, a melhor aula, ter preocupação com o que tem no fundo para não ter distrator para o aluno, né? Se tem obra perto de casa, tem que, por favor, que a obra não aconteça, né? Então está trazendo a melhor aula, né? Os diretores, os coordenadores estão pensando a melhor solução, estão. Eu acho que é o momento de sentar e conversar e não de atacar. É um momento de união, mais do que nunca. Acho que todo mundo ficou tão sensível com esse caos, né, com essa crise que abalou a todos, né, não só o pessoal da educação, mas os pais com seus respectivos negócios, com seus respectivos empregos. Então, acho que naquele primeiro momento foi, eu acho que até uma reação assim, violenta, nesse sentido de você querer um embate, mas eu tenho direito disso, eu tenho direito àquilo, e eu vou rescindir. E aí o PROCON também não ajudou, o PROCON aqui de Minas, a maioria, para quem a gente está falando aqui é Minas, o PROCON logo na primeira semana, que foi, a gente está 90 dias, né, com aulas não presenciais, aulas suspensas, escolas fechadas, e o PROCON logo na primeira semana me solta uma nota técnica, que aí as pessoas também não sabem que nota técnica é um parecer, ela é uma recomendação, ela não é uma lei, ela não é obrigatória, e muita gente não sabe. Então, trouxe essa nota técnica do PROCON que falava que era obrigatório dar 30% de desconto. E cancelamento sem multa, gerou um caos absurdo, assim. As pessoas já viam que, mas o PROCON falou isso, então você tem que obedecer. Desconhecimento das pessoas. E o PROCON, depois, até naquela audiência pública que teve recentemente na Câmara, falou, gente, vocês não interpretaram mal. Eu falei isso para aqueles primeiros dias até... Parou tudo dia 18 de março. Né? E a gente voltaria 13 de abril. Ele se manifestou, o PROCON falou, não, aquele nosso entendimento vocês entenderam errado. Era só naquele primeiro momento, a gente estava falando do mês de março e tal. Mas depois ninguém mais soube, ninguém mais quis saber se era relativo àquele período ou não. Ficou como se fosse uma orientação do PROCON para todo o período até hoje, né? E isso não é. Depois já se falou muito, mas tem gente que ainda ficou presa ali naquele... O PROCON falou, eu tenho que obedecer. E já linkando aí com essa questão, o Charles está perguntando aqui, se a escola... Tem escola que exige a comprovação dos pais que houve uma redução de rendimentos, é assim que deve ser feito? Delicado. É o seguinte, como a gente está fazendo, cada caso é um caso, efetivamente, né, a praxe do mercado, que a gente pode falar assim, o que tem sido feito é de fato assim, qual que é o seu negócio, quanto você teve de redução, e aí é a parte de negociação, né, que as escolas no princípio não quiseram nem conversar, e aí eu ressalto de novo que as escolas pequenas sempre negociaram, mas as grandes não quero nem saber, me manda o rendimento, e aí você mandava e ela demorava mais um mês, aí chegava um boleto e ninguém respondia, enfim. É um parâmetro que foi utilizado, não quer dizer que se você teve redução de 50% do seu faturamento, você tem que ter necessariamente redução de 50% na mensalidade escolar. Lembrando que é anuidade, mas a gente fala mensalidade só para
facilitar ali a O interação. entendimento. Então, não é isso não. Significa que, se você está pedindo uma redução do que você contratou, e eu ainda tenho possibilidade, e isso é importante, eu, escola, ainda tenho possibilidade de cumprir integralmente o meu contrato social, me justifique por que você quer essa redução, para eu poder começar uma negociação, né? Que o objetivo é negociar. Cada parte abre mão de uma coisa. Você não pode impor, ó, meu negócio fechou, você tem que me dar desconto de 100%. Não tem, né? Se você quiser rescindir, é um direito seu, mas você tem uma multa. Agora, se a escola falou, não, eu não vou mexer em nada, eu não estou aberta à negociação e tal, aí aí não é negociação, porque senão também do outro lado não está tendo a empatia que a gente está falando, de ter que ver o contexto geral dessa situação também delicada dos pais. E aí eu falo de novo, enquanto a escola tiver condição de cumprir integralmente a prestação de serviço contratada, e ela ainda tem, em razão das reposições que podem ser feitas, não há que se falar obrigatoriamente desconto. O desconto é uma exceção, é uma empatia, é uma faculdade que a escola vai dar individualmente para cada situação familiar, daí a questão dos cumprimentos. Né? E mesmo porque, né, Ju, a partir do momento, tem escolas grandes e escolas pequenas, e cada uma tem a sua realidade, né? E cada uma tem uma prestação de serviço. Por isso que, inclusive, as mensalidades têm valores diferentes. Infelizmente, né, tem pessoas que acham exatamente igual você falou. Eu tenho direito porque saiu lá uma nota, eu vou correr atrás desse direito. Só que as coisas não funcionam assim. A gente, enquanto escola, a gente trabalha num planejamento que foi feito em outubro do ano passado, né, com determinados, com determinados gastos, né, o que eu vou gastar com isso e com aquilo. De repente, a gente tem que investir na formação desse professor para a tecnologia, né, ou alguém da equipe aprende e vai passar para o outro, mas é uma forma de formação. Aquisição de plataforma, né? Então, assim, é uma série de outros fatores que as pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo, né? E a questão da empatia, nesse momento, ela é fundamental. Se eu não tenho empatia, né, que, igual você falou assim, se colocar no lugar do outro, eu ainda vou mais além um pouquinho, vestir as sandálias, né, do outro. E andar com aquela sandália que não é sua. Se o pé for maior, é confortável. Agora, se for menor, né, é muito complicado. Então, assim, a gente tem uma esperança de voltar, óbvio, né? Então, assim, paramos em 18 de março, a gente voltaria 13 de abril, e a gente foi vivendo uma esperança a cada dia. Aí hoje eu brinco, eu não tenho esperança nenhuma, não. Eu vou trabalhar como se não voltasse. Mas pensando... Nem fala isso que as pessoas vão ficar empolvorosas aqui, Dani. Não, porque aí o que eu consegui montar? A gente consegue trabalhar com um calendário que, voltando, ainda fica mais tranquila ainda nesse retorno, né? Porque a gente sabe que tem os protocolos todos da vigilância sanitária, a questão do álcool, a questão da máscara, a questão do Propé. Então, tem uma série de protocolos de segurança que é outro gasto que a escola vai ter, que ela não estava computado no seu orçamento. Não é? Ainda tem. Isso é muito importante, porque vai ter que voltar. Não adianta a gente querer falar, não, né? Esse argumento simplista que as pessoas falam, não, então você não está priorizando a educação, você não está nem aí para o seu filho, não é você isso. vai... Esse papo raso, né, gente? Vamos falar a verdade aí, que os princípios, aí eu estou falando até do direito, o princípio, a dignidade da pessoa humana está ligada à educação, está ligada ao trabalho, está ligado ao negócio, à livre iniciativa e está ligado à educação. Então, está tudo ali. Lógico que cada hora a gente tem que dar uma prioridade para um, mas não significa que tem que ser em detrimento total do outro princípio. Né? Então, se eu estou priorizando agora a saúde, não significa que eu não consiga voltar a trabalhar porque é necessário, porque a escola precisa, senão ela quebra, aí vai ter desemprego, aí vai ter uma superlotação das escolas públicas que não tem condição de absorver essas pessoas, e vai ter falta de arrecadação para o Estado ou para o município que já está quebrado. Então, é muita coisa que está envolvida aí nessa questão de volta às aulas.
né? E ela é fundamental, ela vai ter que acontecer sim, e a gente vai ter que voltar com todos os protocolos de saúde, sim. Ninguém está falando que vai voltar Exato. aglomerar e pronto, e não, mas não tem vacina, então não pode voltar. Gente, a vida não pode parar enquanto o vírus estiver aí, porque ele vai continuar, infelizmente. Então a gente vai ter que cumprir os protocolos de segurança com todo cuidado. A gente vai ter que ver qual vai ser a melhor forma de voltar. Vamos voltar primeiro com a educação infantil, que são crianças que só estão em contato com os pais. Normalmente são escolas pequenas de bairro que não tem um trânsito muito grande, de ônibus, por exemplo, que vai ter contato com muita gente, já está ali centralizado naquele núcleo. Então, não sei, vai voltar essa escola primeiro? Quando voltar os colegiões, né, os colégios com 3 mil alunos, 4 mil alunos, como que vai ser essa volta? Vão voltar? Aí é assunto que a gente vai falar. Vai voltar em rodízio? Vai voltar aula presencial e aula online ao mesmo tempo? E como é que essa educação vai ficar? Enfim, a gente vai ter que se adequar, como já adequou agora que parou tudo, a gente vai ter que se adequar para voltar, porque vai ter que voltar. Não, e é necessária essa volta, logicamente, com consciência, com todos os cuidados, né? A gente clama por uma volta pensando em todos esses parâmetros, tendo a vida em primeiro lugar. Isso aí a gente sempre coloca, né, condição sine qua non. E lembrando que também nessa volta tem que ter uma parceria com a família, né? Essa parceria com a família, se ela não existir, tudo vai para o brejo, literalmente, não tem nem outro termo. Porque eu tenho que ter uma parceria para poder ter uma aula online de qualidade em casa, eu tenho que ter uma parceria para ter um diálogo. Às vezes meu filho precisa, né, de um olhar diferenciado na educação, então essa escola atende isso, né? O que será que ela pode me fornecer mais? Né? Como que está sendo essa educação? Então, acho que é importante a gente ver o que realmente a escola está fazendo. A gente, infelizmente, sabe que tem escolas que estão num patamar que elas não vão mudar, mas a gente vê também escolas que estão correndo atrás junto, né? Vão trabalhar qual que é a demanda, como que isso funciona, principalmente as escolas menores, né? Que a escola menor tem um maior acolhimento, convive mais com os meninos e precisa mais ainda do apoio dos pais para que tudo consiga funcionar. Né? Então, nós não estamos sendo aqui responsáveis. Pode falar. É importante que você falou, porque essa interação com a família, ela se intensificou na medida que você entra agora na casa, né, Dani? Você estava comentando sobre isso. Sim. A gente não pede licença. Dos seus alunos. Então, você está tendo aula ali, o pai passa, tem uma discussão, o microfone está ligado, você sabe que tem uma discussão ali na casa. Então, situações que nunca aconteceram, né? Os pais vigiando sua aula, né? Ou seja, os pais monitorando com muito mais proximidade que não tinha antes. Então, essa relação com a família ela ficou mais próxima com essas aulas online agora, né? Então, é inevitável que a relação mude mesmo entre a família e a escola, a família e o professor, porque foi necessário essa mudança, ela foi imposta no primeiro momento e a minha impressão é que ela vai continuar próxima, assim, quando voltar às aulas, porque ela não vai voltar necessariamente como era, né? Acho que nada vai voltar a ser como era, mas, enfim, eu acho que esse cuidado, essa preocupação talvez dos pais maior agora, até a valorização das aulas, a valorização da escola, porque viu ali dentro de casa tanto que isso é importante, que é pesado, que precisa de uma dedicação, né? Eu acho que isso também pode ser um fator no lado benéfico de aproximar a família e a escola e o professor, enfim, criar esse núcleo mais coeso. Talvez. Se trabalhar junto, tudo funciona. O problema é quando você, em vez de ter parceria, você tem disputa, né? E a questão de trabalhar junto significa o que eu quero de melhor para o meu filho ou para o meu estudante. Né? O sucesso dele, com certeza, é o sucesso da escola. O fracasso dele, com certeza, é o fracasso da escola também, que não deu suporte para ele em algum momento. Né? Então, esse foco no aluno, essa mesma fala e esse mesmo olhar, mais do que nunca, eles são fundamentais para que todo o processo aconteça. Eu vi que a Alessandra comentou a questão aí, conselho, que é a questão do direito, né, de optar por aulas online, uma vez que não tem segurança de levar o filho novamente para a escola.
Isso eu não sei como é que anda o direito aí, não. Isso é muito interessante, porque isso nunca aconteceu antes. Então, você não vai ter uma norma, você não vai ter uma resolução. Até então, você não tem nada para falar que é assim que vai ser, né? Agora, o que a gente tem que lutar, na minha opinião, com todas as forças, é o direito a ter aula presencial. Se você opta por, não, eu não quero que o meu filho tenha aula presencial, porque particularmente eu acho que não vai ser bom, a gente vai ter que proporcionar, vai ter que dar um jeito e é essa mudança que a gente está falando, de oferecer aquele serviço online, que seja, virtual, que seja, manter essa estrutura que seja. Só que essa estrutura, ela é cara, né? E ela demanda mais tempo. Então, não sei se vai funcionar pedagogicamente. A professora está dando aula na Não sala tem nem e como. está filmando e, ao mesmo tempo, o aluno está dando aula em casa. Então, eu acho que talvez, respondendo a pergunta, ainda sem uma certeza definitiva, se voltar às aulas e a mãe optar falando, eu não quero que meu filho volte à aula, ou ele vai ter que mudar de colégio, um colégio que ofereça esse serviço online, que aí eu também não sei até que ponto funciona, a Dani comenta um pouquinho, mas não existe uma lei, porque é o contrário do que a gente estava falando. Tem uma mãe aí que falou, não, eu não paguei por hora virtual, paguei por hora presencial, eu quero aula presencial. Aí agora ela tem presencial e quer aula virtual, né? Então a gente vai ter que ver como que isso vai funcionar para todo mundo. A gente não tem essa resposta ainda não. Agora me Mesmo. fala, o que você acha dessa aula ao vivo para umas crianças presenciais e as outras assistindo de casa? Aí eu falo que os professores vão acabar de ficar loucos de vez, o coordenador então surta, né? Porque são modalidades diferentes e demandas diferentes. Eu costumo dizer que na presencial você tem um horário definido. No virtual nós estamos todos sem horários. A gente quer atender da melhor maneira possível, a gente quer colocar a família no colo realmente, então a gente acaba trabalhando dessa maneira. A aula voltar, metade pode optar por presencial e metade opta por online, não irá funcionar, porque o professor presencial é diferente a aula dele presencial de uma aula online. Primeiro, presencial você anda, você encosta, vai um pouco na carteira, aí a gente vai aprender a não ir tanto na carteira, né? Mas você conversa, e aí pergunta, e aí como foi o final de semana e tal. É uma outra dinâmica de sala de aula. No online, a dinâmica está angustiante, porque você tenta buscar o aluno e você não tem resposta do outro lado. Quando é adolescente, que é o caso que eu trabalho, muitas vezes eles não respondem porque, não, vou responder, o colega vai achar ruim, não, porque eu estou acordando agora, meu cabelo é cheio de especulações, né? Então, assim, eu acredito que a escola ela vai voltar, digamos assim, segunda e terça, quarta limpa-se a escola, e depois volta quinta e sexta, talvez em horários fracionados. Hoje na aula é só de 8 às 10, amanhã é de 10 a meio-dia. Isso tudo é especulação do que eu estou lendo, o que está acontecendo na Dinamarca, o que está acontecendo em Portugal, dos países em Singapura, em países que estão voltando. Né? Então, tem escolas que estão funcionando dessa forma. Como que vai voltar aqui no Brasil? Sinceramente, é um tanto de dúvida que a gente tem. O certo é, voltando, reaprender a lavar as mãos mais de uma vez, né, em vários momentos. Se for preciso, trocar a máscara. Eu estava lendo do Espírito Santo, eles estão preparando a volta dos meninos, lá eles estão marcando em agosto, em que os alunos receberão a máscara descartável e eles vão customizar para cada um ter a sua máscara. Então é uma forma que você vai conscientizando, né? Eu não posso te abraçar por conta disso e tal. Então, uma reeducação. Agora, isso é interessante, Dani. Eu não posso abraçar. E qual que é o sentimento que vem disso, né? Qual que é a consequência, de novo, para os menores, até para os maiores também, que né, eles têm aquela necessidade. A gente tem, né? Como é que eles não vão ter? Então, o que eu não posso te encostar também vai refletir nesse comportamento escolar, né? Não, e a questão, a gente tem necessidade do toque,
né? É uma questão hormonal, inclusive, eu comento muito com o Daltro, a questão aí da química da felicidade e tal, é essa questão do contato, é essa questão de estar junto, é a questão do olho que vai sempre estar trabalhando questões emocionais com os alunos, né? Então, a gente tem que pensar numa volta consciente, né? Uma volta desse distanciamento. Nesse ponto, a escola menor, eu falo que ela ganha, porque já tem um número reduzido de alunos, né? A questão do recreio, tem que ver, o ensino médio vai poder fazer recreio junto com com os menores, horário de entrada, horário de saída, que esses 3 momentos são os momentos de aglomeração máxima nas escolas, entrada, saída e recreio, né? Então, tudo tem que ser repensado da melhor maneira possível, colocando a saúde em primeiro lugar e trabalhar o tempo inteiro a empatia, a resiliência, a autogestão. Aí isso tudo é socioemocional da BNCC, ué. Né? Tem como. Respondendo uma pergunta aqui, Ah. a gente tem que considerar o não retorno? Não, gente, vai voltar sim, tá? Não precisa ficar preocupando que não vai ter retorno, que esse ano está perdido. Não, vai retornar. A gente não tem data, né? De novo, repetindo o que a gente já falou, não tem uma data para bater o martelo, mas vai haver um retorno sim, a gente vai conseguir acabar esse ano, que nem começou, que mal começou, que está perdido, enfim, a gente vai conseguir levar esse segundo semestre aí com essas adaptações todas e conseguir manter os contratos, manter a parte pedagógica, se readaptar, porque a gente só vai, imagino eu, Dani, só vai conseguir ver o que fazer com esses alunos e qual que é o grau que cada um conseguiu aproveitar de aula online, de aula virtual, quando for todo mundo em sala, né? Porque quando cada voltar, um dos protocolos, inclusive, fazer uma avaliação diagnóstica de todo o conteúdo que foi dado online para ver o que realmente o aluno aprendeu ou não. E voltando presencialmente, ainda tem a proposta de fazer uma revisão de tudo aquilo que foi dado. Por isso que nesse momento não precisa ficar tão focado nesse cognitivo, nesse conteudismo, né? Vão trabalhar as outras habilidades que são tão importantes quanto, né? Mas se as escolas, vamos pegar aqui, tem uma bem, né? Assim, não vai voltar, não vai voltar. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos nos preparando também para isso. A gente está preparando para tudo quanto é lado. Só que a gente pensa, sim, que vai voltar com segurança, né? O comércio voltando, uma semana tem a flexibilização, na outra está mantendo. A gente não está tendo voltando. A gente está mantendo. Não vamos abrir mais nada, mas nós vamos manter onde chegamos até aqui. Então, acho que é tudo uma questão de bom senso e um passo de cada vez. A gente não pode deixar as coisas atropelarem, né? Eu concordo quando a Adriana põe aí que nenhuma tecnologia substitui o professor, não substitui mesmo. É uma troca fantástica. Quem começa a dar aula nunca mais para, porque é uma gratificação muito grande. É a troca, você perceber aquele menino que ele aprende, o olho até brilha, e a gente ganha muito com isso. Então, as escolas, elas estão, sim, mobilizando, pensando num retorno consciente, né? Para ninguém colocar em risco, mesmo porque nós também não queremos ficar em risco, né? Tem isso também. Mas a gente tem que lembrar quem é um critério, porque são vários critérios que estão sendo considerados para esse retorno. Né? A gente tem aqui em BH um exemplo que já pôde voltar o shopping popular. Não tem nada mais aglomeração, mais risco, as pessoas estão mais vulneráveis, que elas já vivem em aglomeração. Então, se você for colocar como esse critério aglomeração, o shopping popular não voltaria. E por que ele voltou? Porque o critério utilizado para essa volta foi o aspecto socioeconômico. Né? Então, a gente tem que lembrar que não é só um critério que vai autorizar o retorno das aulas. E lembrando que esse retorno não é federal, né? O município que tem o poder. Porque o que é o retorno? A gente liberar o alvará de licenciamento que você tem. Né? O seu alvará está suspenso, por isso que você não pode dar aula. Quando o alvará voltar, você escola aula de novo. Né? Então, e a partir desse decreto municipal que foi desencadeando todas as orientações da Secretaria de Educação, enfim. O que a gente tem que falar primeiro, vai voltar, tá? Em algum momento vai voltar. A mãe da criança vai poder escolher se ela vai querer
colocar o filho, principalmente os pequenininhos, voltar ou não. Lembrando que é um direito dela, mas é mais direito ter a escola aberta e você poder optar do que você não ter nenhuma opção, né, em colocar. E vai de cada mãe, que ela entende, se está seguro, se aquela escola está com todos os equipamentos que ela acha necessário e tal. Mas para os pequenos você tem mais esse controle. Também lembrando que dependendo da etapa, o pequeno ainda pode não cumprir aquele ano, mas segundo período, terceiro período para frente, fora a parte cognitiva, que aí nem se fala, que perde mesmo estando em casa, né? E os maiores, como que não volta? Não, a escola toda voltou e seu filho não vai voltar e vai perder o ano, você vai fazer ele perder o ano? Aí cada família vai organizar isso de uma forma, né? E o momento que realmente a gente pode voltar, já foi em várias instâncias, né? Já foram trabalhadas e estão cientes que aqui é possível voltar. Ninguém vai ser irresponsável de voltar porque eu quero voltar. Não é questão disso. Eu acho que a gente tem que deixar essa ansiedade um pouquinho de lado, pensar assim, se voltar é porque os protocolos deixaram, né? Existe uma segurança, nós estamos sendo todos assim, nós estamos trabalhando realmente para um retorno seguro, né? E quando teve uma pessoa que colocou assim, eles vão colocar a goela abaixo, né, a matéria. Aí a questão de bom senso de cada escola, né? De pegar o que realmente é importante. De novo a empatia, né? Porque ninguém quer colocar a matéria goela abaixo de ninguém. Lógico que as escolas querem cumprir o cronograma, mas tenham certeza, gente, que a preocupação com o aluno é muito maior do que isso tudo. Nenhum professor quer falar, não, aqui, ok, deu cheque e cumpri a matéria. Eu tenho certeza que eu vivo isso, eu tenho certeza que não é. As pessoas estão muito preocupadas, né? Tá todo mundo meio preocupado, o pai está preocupado com seu filho, o professor está preocupado, o dono da escola, está todo mundo querendo o melhor da educação de uma forma geral, né? Então, acho que não vai ter esse negócio só para falar que cumpriu um requisito e vão passar o menino. Acho que não é por aí a discussão. É uma forma de educar e uma forma de avaliar de forma diferente. Né? Eu acho que as avaliações têm que mudar o processo delas também. Né? A gente lê na literatura que nós estamos na segunda revolução cognitiva da espécie humana. Olha que loucura isso. Né? Que é a questão dessa tecnologia chegando e a gente está aprendendo sempre, sempre, sempre com elas. Né? A gente, lógico, quer voltar, quer abraçar os meninos, morrendo de saudade de todos eles, mas a questão dessa motivação e dessa vontade tem que vir realmente de dentro. Eu não consigo motivar ninguém. Né? Eu consigo mostrar caminhos para que ele possa ser motivado. E a esperança é a única coisa mais forte que o medo. Eu vi essa frase hoje, eu anotei, Ju, que nós temos só 2 minutinhos, viu, Ju? É bom para pensar a live, né, Dani? Como uma mensagem. Exatamente. Né? Agradecer o convite imensamente. Né? Se o pessoal aí quiser uma outra, manda sugestões para a gente no direct. Eu acho que é muito bacana quando a gente pensa de forma ampla, né? E não dentro de uma caixinha. A gente tem que ampliar o horizonte, ver o que realmente está valendo a pena, como é que são as coisas para crescermos juntos. Deixa você finalizar aí. Não, é isso mesmo que a gente falou, uma conversa necessária, né? Porque são vários aspectos que a gente tem que colocar na mesa, a gente tem que discutir. Não é todo mundo que concorda, mas isso é importante, é da própria natureza do debate, né? Ainda bem que a gente pode não concordar e vamos lutar para não concordar até o final, né? Mas com empatia, com respeito, com cuidado com o outro, né? É isso que a gente quer, porque a educação é maior do que isso tudo, né? E é maior do que só negócio, é maior do que só um aspecto, é tudo junto. Então, o que a gente quer é justamente essa interação de vários aspectos, para todo mundo ter uma visão total, não ficar olhando só para o próprio umbigo. Né? Com então, certeza. Foi sensacional, adorei fazer essa live aqui com você. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente não conseguiu ficar lendo, né, Tânia? Porque a gente foi animada aqui na conversar e foi muito, muito comentário aí, mas a gente fica à disposição, né, tanto eu quanto a Dani, para responder alguma questão pontual nos nossos Instagrams. Podem mandar para a gente, que a gente tem super felicidade aí de responder. A gente gosta de conversar desse assunto. E a gente está disponível e nosso tempo está acabando. Tá.
Obrigada demais. Obrigada Você a todo deixa mundo que gravado aí, Ju, no IGVT seu, que depois eu passo para o meu. O pessoal está participou. pedindo Da para última vez deixar que eu fiz gravado. live, a última vez que eu fiz live, eu deletei o negócio, foi uma loucura. Mas vou ficar esperto, não vou nem mexer no celular agora. Espero que aí ele vai para o IGVT, depois eu consigo baixar aqui e também disponibilizar. E o pessoal está querendo outro, vamos pensar em outro, hein?